Fala, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel, estamos iniciando esse curso de Direito Penal. Pare o que você está fazendo, coloque a bunda na cadeira, preste atenção, pega o seu caderno e vamos seguir adiante. Direito Penal na veia, nós vamos aprender como funciona esse direito penal aqui. Você que já quer começar na aula de roubo, estelionato, estrupo, que ainda fala estrupo, estuprando a língua portuguesa, você sabe o que é o direito penal? Então, nós vamos começar do começo. Conceito de direito penal. Classificação das infrações penais. Veremos também as fontes do direito penal, características e formas de interpretar a legislação penal. Princípios, alguns, porque a maioria deles nós veremos no decorrer deste curso, e classificação doutrinária dos crimes. Conceito, algo conciso que eu encontrei de acordo com a nossa abordagem aqui. Anota aí no seu caderninho, você que não sabe nem o que é o direito penal. É o ramo do direito público que define as infrações penais, estabelecendo as penas e as medidas de segurança aplicáveis aos infratores. Aqui, um ponto. Deve-se ter em mente que o direito penal ele se subdivide em direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. O que é o direito penal objetivo? Grava aí. Normas em vigor. É um conjunto de normas em vigor num determinado país. Portanto, Brasil, estamos falando de Código Penal, Lei de Drogas, Lei de Tortura e assim por diante. De uma forma bem didática, hein? Por outro lado, o que seria o direito penal subjetivo? É o direito de punir que surge ao Estado quando um determinado indivíduo pratica uma dessas infrações penais. E aí, nós precisamos ter em mente que infração penal é um termo genérico. A bem da verdade, nós temos crimes ou delitos e as contravenções penais. Então, nós vamos sair dessa aula aprendendo o que é um crime ou delito e uma contravenção penal, além do conceito de direito penal. Quando nós vamos lá na Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º, lá fala que são as infrações penais que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com multa, crimes ou delitos. Em outras palavras, você já deve saber mais ou menos, foi ali numa determinada infração penal, lá embaixo tem a conduta e embaixo pena 2 pontinhos. O que vem ali em seguida? Se lá tiver reclusão, detenção, reclusão ou multa, reclusão e multa, detenção ou multa, detenção e multa, viu detenção, reclusão ou multa ou e multa, significa que então nós estamos diante de um crime, de um delito. Ao passo que consideram-se contravenções as infrações penais que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Da mesma forma, pena, 2 pontinhos, prisão simples, multa, prisão simples e multa, prisão simples ou multa, contravenção. Tá? Aí, não vamos confundir as coisas. São diferentes, sim, mas o traço distintivo é essa combinação da pena, porque as duas dizem respeito a fatos típicos e antijurídicos. Então, para poder visualizarmos, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, qual é a pena? Reclusão. Então, nós estamos diante de um crime e delito. Homicídio culposo. Poxa, mas ali já fala que a pena é detenção. Então, se nós voltarmos lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, detenção também é crime e delito. Roubo, reclusão e multa, da mesma forma. Agora, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, prisão simples de 15 dias a 3 meses, multa de 100 mil réis, que bagaça é essa? Uma contravenção penal. Porque estamos diante de uma prisão simples ou multa. A figura do crime anão. Já vi gente dando risada, mas por incrível que pareça, Nelson Gria é um doutrinador clássico do direito penal e ele definiu a contravenção como um crime anão, porque ela nada mais é do que um crime causador de menores danos e, para o legislador, estabeleceu-se sanções
de menor gravidade, que merecem menor gravidade. Vamos um pouco mais adiante, ainda sobre as diferenças entre crimes, delitos e contravenções. Mais para frente, no nosso curso de Direito Processual Penal, nós aprenderemos a figura da ação penal. Nós temos ação penal pública, privada. Privada, e aí, novamente, os operadores de direito não me levem a mal, mas é de uma forma sucinta, breve, didática. Ação penal privada são crimes que você terá que constituir um advogado. Este, por sua vez, ofertará uma queixa-crime para dar-se início a uma ação penal. Na ação penal pública, novamente, friso aqui, não me julguem, não me cancelem, pense no Ministério Público. Ação penal pública movida pelo Ministério Público. Existem algumas exceções ali que você vai constituir advogado, faz isso, mas no primeiro momento vamos gravar isso. Ação penal pública, Ministério Público, ação penal privada, constitui advogado privado. Mais ou menos isso. Bem redundante, mas bora. A ação penal pública, ela se subdivide em incondicionada e condicionada. Samuel, que condição é essa para poder compreender o direito penal? É forçar a barra, né? Incondicionada. Cometer um roubo. Alguém tem que chegar lá e falar assim, eu sei que foi o fulano A e B. O Ministério Público vai ter que virar para a vítima e falar assim, e aí, vítima, você quer que o sujeito A e B sejam processados? Um crime de homicídio. E aí, vítima? A vítima até faleceu. E aí, vítima? Como é que fica? Você vai ressuscitar ou não para dizer que a gente move ou não uma ação penal? É incondicionada. Cometeu ali determinada infração penal, você vai ser punido. Agora, óbvio que tem várias outras condições lá da sentença, o transcorrer do processo, teve prova, não teve, mas para o ajuizamento ali da ação, é isso. Praticou, levou. Ação penal pública condicionada. Lembra da figura do estelionato? Poxa, eu sei que a vítima chega lá, vou oferecer o boletim, confeccionar o boletim de ocorrência, tudo, quero que registre, tá lá escrivão. Aí a vítima chega e fala, eu quero registrar o boletim de ocorrência, mas eu não tenho o termo de representação, tá? Como assim? Significa que a vítima não deseja ver o suspeito, o futuro réu, respondendo por aquele processo. Que ele seja processado. Não quer que ele seja processado. É uma ação penal pública condicionada à representação. Em outras palavras, se é condicionada à representação, o Ministério Público só vai mover essa ação penal pública se tiver essa representação. Portanto, tem uma condição, que é a representação. A incondicionada, mais uma vez, não tem essa. Praticou, levou. Vamos falar sobre a vias de fato. É uma contravenção penal. Então, a gente já sabe que a ação penal pública incondicionada diz respeito a crime ou delito. Ação penal pública condicionada, crime ou delito. Ação penal privada, crime ou delito. Agora, contravenção penal, só existe ação penal pública incondicionada. Tá bom? Grave isso. Retornamos ali ao artigo 21 das contravenções penais. Vias de fato. Ele tentou praticar vias de fato. Samuel, então significa que lá na denúncia vai estar o artigo 21 da contravenção penal cumulado com o artigo 14 do Código Penal, porque é vias de fato na modalidade tentada. Nada de filosofar sobre a montanha, tá bom? Não há que se falar em tentativa em contravenção penal. Homicídio tentado, você já ouviu isso, você sabe que é possível. Um furto tentado, isso é possível, tá bom? Nós também, em princípios, veremos o princípio da extraterritorialidade. Um caso, assim, supondo, de um jogador que estava lá na Espanha, infelizmente cometeu um estupro, veio para o Brasil e agora, será que ele é punido?
Se nós formos lá, a gente vai ver que na pena se enquadra em crime ou delito. Então, sim, ele pode ser punido no Brasil. Agora, uma contravenção penal, esquece, tira da mente, apaga. Não há que se falar em contravenção no exterior, você punido no Brasil. Pena máxima. Pacote anticrime veio aí e estabeleceu que a pena máxima é de 40 anos. Ao passo que na contravenção penal, a pena máxima será de 5 anos. Suicis, Samuel, o que é isso? Suicis, suspensão condicional da pena. É um benefício que nós estudaremos em direito processual penal também. Samuel, me explique aí de uma forma sucinta, bem breve. O sujeito ele foi condenado, ele preenche determinados requisitos, é primário, a pena não excede tal limite, não tem grave ameaça, enfim, alguns requisitos ali. E o juiz meio que dá o benefício da dúvida, falou assim, olha, a gente vai deixar você em um período em observação, você vai fazer atividades sociais, passar aqui no fórum, assina e tal, e ao invés de você ir para cadeia penitenciária, prisão, enfim, depois a gente estuda sobre isso, um sistema prisional, você vai ficar aqui de boinhas, tá bom? E passou esse período, ficou de boas, não cometeu nada, tá tudo jóia, a gente vai dar como cumprida a sua pena. Isso é o suicídio. No crime ou delito, esse benefício, ele varia de 2 a 4 anos. É a regra. Ao passo que, na contravenção penal, esse benefício ele é de 1 a 3 anos. Tá bom? Nós paramos por aqui. Na próxima aula, nós veremos as fontes do direito penal. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Professor, brisou demais, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Estamos aqui para aprender. O meu objetivo aqui é compartilhar conhecimentos contigo. Tá bom? Até a próxima.